Olá! Quando se fala em ITIL 4, muita gente pensa logo em gerenciamento de incidentes, de problemas, aqueles suspeitos de sempre, né? Mas hoje a gente vai mergulhar mais fundo. Vamos explorar a base, a fundação que sustenta todo o ecossistema do ITIL 4, as práticas gerais de gerenciamento. Pense nelas como a estrutura invisível de uma ponte, aquilo que permite que todo o resto funcione direitinho, sem desabar. E para começar, uma reflexão rápida. A organização onde se trabalha funciona como um time unificado? Todo mundo na mesma página? Ou parece mais uma coleção de ilhas isoladas, cada uma com seu próprio idioma? A resposta para essa pergunta é o que a gente vai desvendar hoje. O grande vilão dessa história são os silos organizacionais. Eles são como muros invisíveis entre os departamentos. E o resultado disso? Atrito, trabalho duplicado e, o pior de tudo, um bloqueio na criação de valor para o cliente. É um problema sério. Então vamos direto para a solução. O HTTO 4 nos entrega um verdadeiro mapa contra o caos. As práticas gerais de gerenciamento. E olha, não pense nelas como uma lista chata de processos. Não, não. É muito mais. É um framework estratégico pensado para unificar a organização de ponta a ponta. Eu adoro esta metáfora. Essas práticas são como a engrenagem invisível que sustenta a criação de valor. Elas são aquele mecanismo que fica nos bastidores, garantindo que a empresa inteira se mova de forma coesa, inteligente, como uma máquina bem azeitada. E o ITIL 4 não deixa isso no ar. Ele define precisamente 14 dessas práticas. São 14 práticas essenciais que atravessam a empresa inteira para garantir governança e coerência. Vamos conhecer cada uma delas. Agora, para a gente entender o poder coletivo dessas 14 práticas, vamos fazer o seguinte, vamos agrupar em 3 áreas principais. Assim, fica mais fácil ver como cada uma delas, na prática, constrói pontes entre as equipes e ajuda a derrubar aqueles muros que a gente falou. O nosso primeiro grupo foca em definir um rumo claro. São as práticas que basicamente dizem, pessoal, é para lá que a gente vai. Elas estabelecem a direção estratégica e a estrutura da organização, garantindo que todo esforço esteja alinhado com os mesmos objetivos. Começando pelo gerenciamento de estratégia. Basicamente, ele responde onde e como vamos competir. Sem isso, cada departamento vira um silo, otimizando as próprias metas. Imagina só, uma empresa de varejo define a estratégia de ser a mais conveniente. Pronto, isso quebra os silos na hora. A TI prioriza um app de compra rápida, a logística se vira para entregar no mesmo dia e o marketing comunica essa conveniência. Todo mundo com o mesmo alvo. Em seguida, gerenciamento de arquitetura. E atenção aqui, não estamos falando só de tecnologia, viu? É a arquitetura do negócio como um todo. Sem essa prática, o que acontece? O marketing compra um CRM, vendas compra outro, resultado, um silo de dados de clientes, custo duplicado e uma experiência toda fragmentada. Com essa prática, se define uma plataforma única, unificando a visão e otimizando os recursos. E o gerenciamento de portfólio é o que transforma a estratégia em um plano de investimento real. Sem ele, a empresa vira uma arena de competição por recursos. Pensa assim. Existem 20 projetos propostos, mas só dá para financiar 5. O portfólio vai analisar quais deles realmente contribuem para a estratégia, evitando que os silos mais barulhentos acabem com orçamentos sem o alinhamento de verdade. Ok, então já definimos a direção e onde investir. Agora, como a gente tira isso do papel? O segundo grupo de práticas é sobre isso, transformar os planos em realidade e garantir que a organização consiga se adaptar. É aqui que a teoria vira prática. Gerenciamento de projetos, seja ele ágil ou mais tradicional, cria uma língua comum para a mudança. Pensa no lançamento de um produto novo, que envolve marketing, TI, operações. Sem um projeto unificado, cada um trabalha no seu ritmo. Essa prática cria um cronograma compartilhado, rituais de sincronia e evita que o silo da TI, por exemplo, atrase todo o plano de marketing. Agora, um ponto crucial: gerenciamento de mudança organizacional. Por quê? Vamos ser sinceros. De que adianta a melhor solução técnica se as pessoas não usarem? Quando uma empresa implementa um sistema novo, essa prática garante a comunicação, o treinamento. Isso evita aquele perigoso silo da resistência, onde o pessoal continua usando as planilhas antigas por baixo dos panos, sabe? Melhoria contínua não é um projeto com começo, meio e fim. É uma cultura. É a prática que não deixa a empresa estagnar. Imagina que o tempo para resolver chamado está muito alto. Em vez daquele jogo de empurra-empurra entre as equipes, um grupo de melhoria analisa a fundo e descobre um bug recorrente. Corrigir isso, quebra o silo da culpa e melhora o serviço para todo mundo. É o antídoto contra a entropia. E chegamos ao nosso último grupo de práticas.
Ele foca em sustentar a operação e construir capacidade. São as práticas que fornecem os recursos, a proteção e a inteligência para que o sistema todo funcione e prospere. O gerenciamento do conhecimento é o que constrói o cérebro coletivo da empresa. Já pensou no que acontece quando um especialista se aposenta e leva todo o conhecimento embora com ele? Essa prática cria bases de conhecimento, documentação, ela quebra o silo do saber individual e evita a tal da amnésia operacional, que força a equipe a cometer os mesmos erros de novo e de novo. A gestão de segurança da informação é muito mais do que só firewall e antivírus. É sobre proteger a informação do negócio com base na famosa tríade CIDA: confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade ou conformidade. Ela quebra a ideia de que segurança é um problema só da TI, um silo técnico. Não, é responsabilidade de todo mundo. Garante, por exemplo, que a segurança seja pensada desde o início de um software, não algo que a TI tenta remendar no final. Agora, essa do efeito melancia ligada à medição em relato é sensacional. Por fora, tá tudo verde. Por dentro, vermelho. Ou seja, os relatórios internos estão ótimos, todos verdes, mas o cliente tá vermelho de raiva. Se isso acontece, é porque existe um silo gigantesco entre as métricas de vaidade internas e o valor que o cliente realmente percebe. Essa prática constrói a ponte. Por fim, o gerenciamento de relacionamento. Ele garante que a organização não se feche em si mesma, virando um silo que só olha para o próprio umbigo. Imagina uma equipe de desenvolvimento que nunca conversa com o cliente final. Essa prática promove sessões para que os desenvolvedores ouçam o feedback direto da fonte, quebrando o silo do isolamento e criando soluções muito mais certeiras. É um ativo estratégico de verdade. Bom, agora que a gente passou pelas práticas, o ponto mais importante é entender o seguinte: elas não funcionam sozinhas, de forma isolada. Elas são transversais e sustentam todo o sistema de valor de serviço do ITIL-4. É tudo conectado. E para que funcionem de verdade, cada uma daquelas 14 práticas precisa obrigatoriamente considerar estas 4 dimensões. Se uma prática for aplicada com foco só em tecnologia e ignorando as pessoas, por exemplo, não se quebrou um silo, apenas se criou um novo. A abordagem tem que ser holística, olhando o todo. Então, chegamos à nossa conclusão. A grande mensagem de hoje é que o verdadeiro poder do ITIL-4 está em usar estas práticas para uma coisa: construir pontes dentro da organização, e não mais muros. E este quadro ilustra a diferença de uma forma brilhante. Sem essas práticas, o que se tem? Operações em silos, um eterno apagar de incêndios e muito esforço jogado fora. Com elas, a organização evolui. Ela se torna um sistema inteligente, com coerência estratégica e focada na criação de valor em conjunto. E para terminar, fica a reflexão. Na sua organização, no seu dia a dia, o que está sendo construído hoje? Mais muros ou novas pontes? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir o futuro da equipe e da empresa como um todo.